Olá, meus amores. Vamos trocar um dedo de prosa? Vou compartilhar com vocês algumas coisas. Como eu falei hoje cedo na live, estou rouca, porque literalmente acessei. Eu consegui dar um rugido do leão, do rei, da tribo de Judá. Ontem, durante uma live do Pablo Marçal, eu consegui acessar a minha identidade divina, a minha identidade no Senhor. E eu sinto que isso faz com que eu acesse cada vez mais força dentro de mim, cada vez mais coragem, cada vez menos medo de arriscar, de me colocar no mundo, de fazer o que precisa ser feito e me conectar cada vez mais com o que eu preciso fazer, com o que precisa ser feito. E aí eu consigo fazer reflexões, por isso que o meu livro, Reflexões Diárias que Transformam Vida, ele ajuda muito você a organizar a sua mente. É um compilado de tudo aquilo que eu vivi, como que eu fiz para chegar à consciência que eu tenho hoje. Então, quais foram os passos que eu dei? Porque eu não era uma pessoa calma, tranquila, eu era uma pessoa agitada, eu era uma pessoa que tinha pensamentos acelerados, eu era uma pessoa que entrava em paranoias na minha própria cabeça. Eu descobri que o céu e o inferno, ele está aqui. É um estado de consciência. E quando você começa a perceber e você entende que tudo é uma escolha do que você está desejando viver, você começa a pensar, peraí, se isso tudo que eu estou vivendo é o que eu crio, eu preciso criar coisas novas. Eu preciso pensar em coisas novas. Eu preciso fazer coisas novas. Porque não tem como você ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas sempre. Então você precisa, olha só, aí olha os entendimentos que eu tenho nas coisas simples da vida que faz com que você cresça em sabedoria. A sabedoria, o néctar da vida, está no seu dia a dia, nos pequenos acontecimentos, quando você se dispõe. Gente, realidade da vida. Morar na floresta, hidratante, é repelente e os bichos me pegam todo. Ai, Jesus amado, realidade da vida, isso que dá ao vivo. Aqui no sítio, meu hidratante é repelente, cheiroso, claro, né? Sabe por quê? Porque você não passa perfume. Na verdade, eu passo. Vamos voltar. Que aqui os mosquitos estão pegando de verdade. Ai, ai, ai. A sabedoria da vida está nos pequenos acontecimentos. Nesse pequeno acontecimento aqui, tudo tem algo a nos ensinar. O que isso me ensina? Eu preciso pensar em tudo, porque eu vou lá para fora, mas eu já tinha passado o repelente, só que não nessa parte da coxa, porque eu estou de bermuda, só que a bermuda é larga, eles estão entrando. Então, o que eu aprendi aqui agora? Já aprendi que eu preciso realmente me prevenir e pensar, eu vou aguentar ficar até o final da live sendo mordido? O que eu preciso fazer? Por isso que de manhã, quando eu vim fazer a live aqui, eu coloquei uma calça, justamente para os mosquitos não me morderem. Agora eu pensei assim, não, já está de tarde e o que aconteceu? Os mosquitos me morderam. Então eu tenho a certeza, aqui é lugar onde eu sou mordida. Então se eu não quero ser mordida, se eu quero evitar esse tipo de acontecimento, e olha só, leva para a sua vida. O que está acontecendo na sua vida que já aconteceu mais de uma vez que você ainda não aprendeu? Em um pequeno repelente, o mosquito me mordeu, eu aprendi, porque eu me dispus a aprender com tudo que acontece na minha vida. E eu vou trazer para você como que vocês vão começar a mudar a vida de vocês. Aprenda uma coisa, todos os dias acorde, tome um banho. Acordou, toma um banho para acordar. Para você realmente dizer para o seu cérebro, para a sua mente, para a sua vida, que você acordou para a vida. Quando você faz isso, você realmente desperta e você começa a mostrar que você está no controle e você é maior do que a sua preguiça, que você é maior do que a sua mente, porque quem manda é você. Quando você acorda e você não toma um banho, você ainda não acordou para a vida e você começa a viver o mesmo dia, vários dias, porque cada dia é um dia novo, é uma nova oportunidade que o Senhor te dá.
A vida está te dando uma nova oportunidade. Vai fazer tudo igual? Não faça tudo igual, faça diferente. Toma banho, troca de roupa. Não use a mesma roupa, mesmo que seja dentro da sua casa. Troque as roupas. Quando eu estava no meu período de depressão, nem a roupa eu trocava, porque eu falava, eu não sujei. Quando a gente está em depressão, a gente não quer fazer nada. A gente entra literalmente, a gente entra no fundo do poço e a gente se coloca lá e permanece lá enquanto você não entende que você precisa acordar, tomar um banho, você precisa trocar de roupa, você precisa fazer o que precisa ser feito, você precisa ser maior do que as suas vontades de não fazer nada. Você precisa realmente se colocar na vida. Você precisa se colocar à disposição e você precisa entender, como eu falei, aprender com as pequenas coisas da vida. E aí eu estava refletindo. Existe pessoas na minha vida que quando eu penso nela, ela traz para mim um significado. E você precisa começar a observar quem são as pessoas e quais são os significados que ela traz para você, para que você entenda o que tem dentro de você e o que você quer dentro de você. Existem algumas pessoas, alguns irmãos, né? Porque eu de verdade acredito que todos nós somos irmãos, né? Porque nós somos filhos do mesmo pai. Existem pessoas que eu olho e falo, essa pessoa me remete a essa situação. E eu vou trazer bastante clareza para que você perceba e você também reflita se você tem pessoas assim na sua vida. Inclusive foi a inspiração desse vídeo. Eu tenho uma irmã chamada Telkia, que ela para mim representa, eu olho para ela, eu consigo ver o puro amor, o puro acolhimento, né? O não julgamento. E também consigo perceber o quanto ela consegue cuidar das pessoas, ela consegue pensar à frente de tudo que pode acontecer, que ela é o tipo de pessoa que tudo que você precisa, ela sempre tem ali à disposição para poder te ajudar. E eu consigo perceber isso hoje, quando eu vou organizar o meu banheiro, eu penso que pode chegar uma visita ou até eu mesma, né? Então, primeiro eu pensei em mim e depois eu pensei em uma visita. Pode chegar uma visita na minha casa, ir no banheiro e perceber, exemplo, que ela ficou, é o primeiro dia de ciclo dela. E aí ela não sabe o que fazer e aí se tiver ali à disposição para ela, ela consegue pegar, utilizar e depois avisar. Jéssica, eu usei o seu absorvente que estava no banheiro. Então, ela não vai precisar me chamar, ela não vai precisar avisar, não vai precisar alertar, vai ter ali à disposição para ela. Então, quando eu consegui ter essa capacidade de ter essa percepção, né, do cuidado com as pessoas, eu remeti a essa minha irmã, porque foi ela, eu aprendi através do exemplo dela, né? Eu tenho também uma irmã chamada Yasmin, que é minha irmã e minha amiga de alma, que ela também, eu consigo olhar para ela e eu consigo perceber que ela me remete à empatia, à compreensão. Ela sempre me ensina a compreender as pessoas. A minha mãe é um exemplo de fé. A minha mãe tem o poder de materializar qualquer coisa que ela quiser. Ela tem uma fé em Deus que ela pede e Deus obedece. Então, isso, e assim, Deus obedece no sentido, Deus atende, né? Deus atende. E eu consigo perceber o poder e a fé que ela tem de acreditar que aquilo dali vai acontecer e aquilo acontece, né? Então, cada pessoa traz para mim, me remete a um sentimento e a um entendimento e a uma sabedoria, porque isso é sabedoria, que isso vai transformando a minha vida. E aí você começa a olhar as pessoas ao seu redor, o que você tem visto nas pessoas. Porque se você está vendo muitas coisas negativas, você precisa olhar para dentro e você precisa se curar. Porque o que você está vendo fora é um reflexo do que precisa ser tratado dentro. Porque tudo é sobre o seu interno. Por isso que eu falo tanto de autoconhecimento. Porque eu só consigo entender o que a vida está querendo me dizer. As galinhas. Quando você tá no meio do mato, você tem que tomar cuidado com as coisas, né? Com os barulhos. Então, entenda uma coisa.
Autoconhecimento é sobre isso. É sobre você entender que tudo que você está vendo fora é um reflexo do que você precisa trabalhar dentro de você. Então a gente precisa urgente olhar para fora. O que eu estou vendo do lado de fora? Eu estou vendo pessoas amorosas, pessoas gentis, pessoas empáticas, pessoas compreensivas, ou eu estou olhando para o lado de fora e eu estou vendo pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que enganam, o que eu estou vendo? O que você está vendo é um reflexo do que você é. Diz muito sobre quem você é. Conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo. Porque o que você está vendo é um reflexo de você. E se você está falando mal das pessoas, você está falando mal de si mesmo. Porque quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E aí a gente entende por que na medida em que nós vamos evoluindo, amadurecendo, a gente para de falar mal das pessoas, a gente para de comentar sobre as pessoas, né? Porque todo mundo tem essa fase, né? Quem falar que não teve, que ótimo, né? Ou talvez você ainda não tenha percebido que você ainda está, mas todos nós passamos por todas as fases para que a gente, quando evoluir, a gente para de julgar. Quando você evolui, você para de julgar as pessoas porque você sabe que o seu julgamento diz muito sobre quem você é. E aí você para de julgar porque você sabe que ou você não é ou você não quer ser. Porque uma vez que você se julga, você se coloca como um juiz, a vida te coloca exatamente naquela cena para dizer para você. Então tá bom, já que você é um juiz dessa situação, viva você ela e agora vamos ver se você realmente vai fazer o que você falou que faria. Porque julgar as pessoas é muito fácil. Agora, viver o que ela está vivendo e passar pelo que ela passou, aí só ela sabe. Porque é por isso que é tão importante você entender que cada um tem o seu processo. Não é que você olha e algo para você é muito fácil, porque é por isso que cada um tem o seu traço de personalidade, cada um tem o seu jeito de ser. Tem pessoas que são muito intensas no seu sentir, tem pessoas que não sentem nada. Olha que incrível. E aí é certo ou errado? Não. Tem pessoas que olham e falam, nossa, sente tanto, e para aquela pessoa ela não sente nada. Mas cada um tem o seu jeito de olhar para a vida. Nós precisamos aprender a compreender e lidar com isso. Quando a gente começa a olhar para a vida no sentido, quer prosperar na vida? Começa a prosperar nos seus pensamentos, começa a prosperar nas suas ações, começa a prosperar na sua forma de olhar para as pessoas. Quer saber uma forma de prosperidade? Começa a olhar para as pessoas com um olhar de amor, de compreensão, de incentivo, de crescimento, de acreditar no potencial delas, de perceber qual é o lado bom que essa pessoa tem, o que de maravilhoso ela faz. Observa quais são as qualidades, todas as qualidades, para de apontar ou procurar defeitos. Observe as pessoas pelas qualidades, pelas atitudes, não pela fala. Porque quem fala, não faz. Quem faz, não fala. E é assim. E isso é bíblico. Tanto é que o Senhor fala, se você der com essa mão, essa daqui não pode saber. Né? Porque é justamente você, na medida em que você evolui, o Senhor ele começa a te usar para as coisas e ele fala, isso ninguém precisa saber. Tem coisas que as pessoas não precisam saber. Porque se precisa, talvez você só esteja fazendo para impressionar as pessoas. E eu percebi que, na medida em que o Senhor vai usando a gente, Ele vai fazendo com que a gente fique cada vez mais discreto, cada vez menos falante, cada vez mais observador, cada vez mais diplomata, cada vez mais conciliador. Você começa a se tornar aquela pessoa que no meio de uma confusão você consegue fazer a moderação dos conflitos, você consegue ser moderador de conflito. E isso me remete muito a um livro que foi um dos primeiros livros também, que despertou a minha consciência e eu gostaria de sugerir para que você leia. O Monge e o Executivo. Esse me inspirou. Foi ali que eu me inspirei e eu falei, eu quero me tornar uma monja. Eu quero ser o Buda, né? E eu comecei a buscar esse caminho da espiritualidade, né? Esse caminho de autoconhecimento. E eu achei
eu percebi, né, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi quando eu comecei a mergulhar dentro de mim e me conhecer cada vez mais. Saber quem eu sou por inteira, me amar de verdade, sendo quem eu sou por inteira, aceitando o meu lado luz e o meu lado sombra. E falo pra você, é muito desagradável ter que olhar para as nossas sombras. Principalmente, entenda uma coisa, o que eu tô falando pra você é real. Você só vê nos outros o que tá em você. Olha para as pessoas e fala, gente, isso tá em mim. Ah, não, eu não aceito, Deus. Tira isso de mim agora, me exorta. E aí foi assim que Deus começou a me corrigir. Foi assim que o Senhor começou a falar. Então você quer mudar? Então eu vou te dar a oportunidade de você fazer diferente. E Ele vai lá e te coloca na situação e agora fala, faz diferente. E a gente precisa estar muito atento a tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando a cada momento, a cada detalhe. Eu declaro sobre a tua vida que você está ouvindo e entendendo, porque não adianta você ouvir e não entender. Eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje você vai ouvir e entender tudo que as pessoas estão falando para você. Eu declaro sobre a tua vida que o véu da ignorância será retirado dos seus olhos, porque a gente permanece na ignorância quando a gente quer o tempo todo culpar as pessoas por aquilo que nós mesmos fazemos com a gente. E aí quando a gente percebe que eu sou o meu maior vilão, você é o seu maior vilão. E quando você entende isso, você começa a falar, peraí, então agora eu vou começar a ser o meu melhor amigo. Porque é sobre isso, meus amores, quando a gente entende que o nosso maior vilão é a nossa mente, sabotando a gente o tempo todo, levando a gente para o lado sombra. Mas é por isso que a consciência, ela se torna maior do que a mente. Porque a consciência, ela traz para você o olhar de amor e compreensão. Então, eu desejo e declaro sobre a tua vida hoje a conexão com a tua consciência. A partir de hoje, eu declaro, você está sendo convidado a despertar a sua consciência. Eu declaro sobre a tua vida que você está despertando a sua consciência e você entendeu tudo aquilo que eu falei para você. E agora você tem um entendimento que tudo que você vê do lado de fora, você precisa olhar para dentro, voltar o seu olhar para dentro e corrigir em você, não nas pessoas. Pare de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Quando você mudar o mundo ao seu redor, muda, porque é você que está criando o que está ao seu redor. Está vivendo muita confusão, está vivendo coisas negativas, saia desse lugar. É você que se colocou aí. Quando você não escolhe olhar quais são os lados positivos. E você precisa treinar a sua mente para olhar para o lado positivo de cada coisa. Porque enquanto você não olhar para a positividade daquilo dali, você não vai conseguir sair da situação que você se colocou. Porque é você que se coloca tanto no seu melhor nível de consciência quanto no seu pior. A escolha é sua. E enquanto você não entender que a escolha é sua, é você que vai direcionar a sua vida de acordo com as suas escolhas. Se você ficar reclamando, você vai viver essa vida que você está reclamando. Se você agradecer, se você abençoar, você vai viver as melhores coisas da sua vida. A escolha é sua. Vai ficar aí reclamando, presa nessa dor, presa no acontecimento que durou poucos minutos, ou você vai andar, seguir em frente, viver, escolher, parar de projetar nas pessoas. Na psicanálise, a gente chama de projeção, porque a gente está projetando o tempo todo nas pessoas aquilo que nós precisamos transformar em nós. E aí eu te pergunto, para você saber o que você precisa mudar, as 5 pessoas mais próximas, o que de negativo cada uma delas tem que te incomoda? Olha o que ela tem de negativo, muda em você. Olha, observa o que ela tem de negativo e transforma em você. É assim que a gente expande a nossa consciência. É assim que a gente se torna conhecedor de si mesmo. É assim que a gente começa a viver a iluminação. Você começa a jogar luz naquilo que estava oculto. Você começa a se moldar. Você começa a se transformar. Você começa a viver uma reforma íntima que Jesus traz pra gente com tanta amorosidade. Por isso que eu falo, todos os seres humanos do planeta Terra vão ter um encontro com Jesus. Todos. Nós já estamos vivendo. Só que
Por isso que se chama transição planetária. Transição planetária nada mais, nada menos que a consciência crística, que nós somos seres espirituais. Por isso que somente os mansos de coração irão herdar esse reino aqui da Terra, porque aqui é um reino. É um reino e existem outros reinos. Mas isso você só vai acessar se você começar a buscar. Comece a ler a Bíblia, comece a buscar conhecimento. Eu falo ler a Bíblia, mas eu poderia falar para você também, quer saber um livro maravilhoso que vai trazer para você o poder que você tem na sua mente? O nome dele se chama O Poder do Subconsciente. Você vai entender que no seu subconsciente ou no seu inconsciente, ele tem o poder de criar a vida que você quer se você souber reprogramar. E aí por isso que eu sou uma reprogramadora mental, porque o tempo todo eu reprogramo a minha mente. Mas para eu reprogramar a minha mente, eu preciso tomar consciência do que eu preciso mudar. Então eu preciso aceitar as minhas falhas e os meus defeitos e reconhecer que isso é uma verdade e falar para mim mesma, eu quero mudar, eu não quero mais ser essa pessoa que eu descobri que eu era, porque agora eu não sou mais. Uma vez que eu descubro quem eu era, o que eu era, no momento em que eu descubro, se eu tomo consciência daquilo dali e falo, eu não quero ser mais, a partir de agora eu não sou mais, porque eu vou mudar em comportamento, eu vou observar todos os meus comportamentos que eu preciso mudar para que eu não seja mais essa pessoa, é quando eu entro na reprogramação mental. Então eu começo a agir de forma diferente. Eu começo a fazer escolhas diferentes. Eu começo a responder à vida. E detalhe de tudo, o que você precisa aprender? Você precisa parar de reagir à vida. Para de reagir a tudo. Para de ser reativa. Comece a observar. Se torne uma observadora da vida. Comece a observar o que está acontecendo, que você vai começar a perceber que a espiritualidade, ela traz para você aquilo que você precisa entender. A tua espiritualidade. E como eu falo muito de Deus, porque só existe um Deus, mas ele se apresenta de forma diferente para cada ser humano, né? Então ele se apresenta em outro país, de outra cultura. As pessoas não conseguem ter essa compreensão que, de acordo com a cultura, eles vão cultuar Deus de forma diferente. Mas tudo é apenas um Deus. É a mesma energia, fazendo a mesma coisa, trazendo amor, trazendo sabedoria, trazendo autoconhecimento, trazendo obediência. Obediência nada mais é que você obedecer à sua própria consciência. É você se tornar alguém honrado por você. Obediência é você saber que você recebe do céu orientação para que você se torne alguém cada vez melhor. Olha que lindo. E aí eu te pergunto, como Deus se apresenta para você? E se não for da mesma forma como as pessoas esperam, não importa. O importante é você saber que Deus está com você o tempo todo. Não existe separação de quem tu és e quem Deus é. Nós somos um com o todo. Quando todos tiverem essa consciência, a gente vai parar de reagir à vida e a gente vai começar a dar mais amor. Porque no fundo, tudo é sobre amor. Ou as pessoas estão pedindo amor ou elas estão dando amor. Porque aquelas pessoas que despertam ódio em você, essas são as que mais precisam de amor. Porque olha o sentimento que ela está dentro dela e ela conseguiu despertar em você. Ela precisa muito mais do seu amor. Aí quando a gente entende, tudo é amor ou um pedido de amor. E aí você começa a olhar para as pessoas com um olhar mais amoroso. E eu consigo perceber, lembra que eu comecei a live falando sobre uma irmã? Eu consigo ver isso nessa minha irmã, na Télquia. Ela olha para as pessoas com um olhar de amor, ela tem cuidado para não despertar o gatilho das pessoas. E o Senhor tem feito essa transformação comigo, a ponto de me mostrar aonde são os gatilhos que eu desperto nas pessoas e me orienta a pedir perdão para essa pessoa e oferecer o amor que ela precisa. E porque quando você percebe que você despertou e você vai lá e tenta ajudar a curar aquela ferida, você está sendo abençoado e aquela pessoa também, porque você faz o que ninguém faz. Normalmente as pessoas fazem o quê? Ou é uma briga, ou é um afastamento, ou é algum desentendimento. E quando você vai com uma bandeira de paz, quando você oferece amor, quando você dá para o outro o seu tempo, o seu carinho, a sua dedicação, o outro ele fica muito feliz e ele realmente se sente amado por Deus.
E isso através da sua vida. Então, eu tenho pedido cada vez mais a Deus para que Ele me use, para que eu seja um canal. E assim, Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida, sabe? Tantas maravilhas na minha vida que eu posso dizer para você: quer mudar a sua vida? Você quer mudar mesmo a sua vida? Eu quero que você escreva e que você me dê a sua palavra, que você vai fazer isso todos os dias. Se você fizer todos os dias o que eu vou te ensinar aqui, você tem que dar a sua palavra que você vai fazer pro resto da sua vida. Você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar. A cada vez que você fizer, a sua vida vai mudar para sempre. Essas galinhas, a sua vida vai mudar de verdade. Todos os dias, quando você acordar, quando você despertar aqui a sua mente, porque às vezes você despertou a mente, mas o seu olho ainda está fechado. Você está acordado dormindo. Você está meio acordado. Quando você acordar na consciência, você vai falar: gratidão, Senhor, por mais um dia, por mais esse presente. Que esse dia seja feito para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Senhor, eu entrego esse dia, eu entrego meu servir a você. Eis-me aqui, a tua filha te ouve e está pronta para te servir. Qual é o meu compromisso de hoje? O que o Senhor quer de mim? E o Senhor vai entregar para você. Entenda uma coisa. Às vezes, porque Deus vai querer que eu salve 1 milhão de pessoas. Não. Às vezes Deus vai falar só para você assim: toma um banhozinho gelado, lava sua cabeça, acorda para a vida. Faz o que você precisa fazer hoje de obrigação com presença. Com presença, com verdade, fazendo o seu melhor. Entregue o melhor que você pode dentro da consciência que você tem no que você faz. E aí eu quero deixar um recado aqui para você. Se você trabalha como faxineira, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, vendedor, atendente, se o seu chefe fosse o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, será que você conseguiria fazer um pouco melhor do que você faz hoje? Será que você consegue falar: o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer para Deus, não para as pessoas? Entenda uma coisa: servir a Deus é servir as pessoas, não importa o que as pessoas façam. E quando o Senhor tem uma passagem que o Senhor fala assim, eu vou trazer essa passagem depois na live, que agora eu não me lembro qual é o número, aonde é esse versículo, mas o Senhor fala assim, se eu não me engano é em Lucas, não, é Provérbios. Quando você for servir ao teu chefe, mesmo que ele esteja mal-humorado, dê o seu melhor para ele, porque aquilo é dele. Ele está mal-humorado, o problema é dele, não é seu, não pega para você. O problema é que a gente está pegando o problema das pessoas para a gente. Não quero pegar nada de ninguém, não. Cada um fica com o seu. Quando você entende que você precisa fazer uma oração todos os dias de manhã e cuidar da sua vida, para de pegar o problema das pessoas e cuida da sua vida. Quando você faz isso, a sua vida muda para sempre, porque você para de ficar mal-humorado, você para de achar que as pessoas estão te tratando mal, você para de achar que as pessoas estão com raiva de você, você para de achar um montão de coisa e você começa a cuidar da sua vida e você começa a dar amor para as pessoas, você começa a perceber que tudo vai mudar. Porque no final você percebe que quem arrumava problema era você. É difícil a gente perceber que nós somos os nossos vilões e por isso que a gente precisa praticar o autoconhecimento. Quer aprender a dar esse mergulho? O meu livro, Reflexões Diárias que Transformam Vida, ele vai te conduzir nesse mergulho interno. Ele tem um método que eu utilizei. Ele fala sobre a escrita terapêutica, ele fala sobre presença plena, ele fala sobre o exercício de gratidão. Tudo tem
ferramenta de execução, porque eu sou executora. Eu aprendo fazendo, eu não sou de aprender na teoria, eu aprendo fazendo. Então, eu fazia na minha vida e eu estou ensinando para você através do meu livro. Falo para você, em 12 dias você lê o meu livro, se você lê um capítulo por dia, e olha só, depois que você lê, você volta para ler de novo, porque quanto mais você lê, mais a minha consciência você acessa, porque eu coloquei a intenção. Entenda uma coisa, quando você compra o livro, você não está comprando o livro, você está comprando a intenção que aquela ferramenta ali tem para a sua vida. Então, o livro ele tem o poder. Qual é o poder do meu livro? O meu livro tem o poder de organizar a sua mente, fazer você começar a refletir sobre a sua vida, colocar a sua vida em ordem e você ter uma vida em plenitude. Isso que o meu livro ensina, que é o que eu vivo hoje. Isso que o meu livro ensina. E se você quer viver, se você quer ter essa consciência que eu tenho hoje, você precisa ler esse livro, porque ele vai despertar essa consciência e eu coloquei essa intenção. Quando você começa a ler, você fala, e detalhe de tudo, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês o que eu faço quando eu vou ler um livro. Eu escrevo na capa do livro, assim, eu me conecto com a intenção desse livro, alguma coisa assim. Peraí, vou pegar. Quem sabe faz ao vivo. Tem que vir, eu tô lendo Interpretações dos Sonhos de Freud. Olha só, esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu escrevi. O início de uma nova consciência. Eu me permito acessar a energia, a consciência e a intenção deste livro. Sinto que esse conhecimento já faz parte da minha consciência universal. Recebi o livro em 2/2/2026 por Eric, um querido irmão, psicólogo e professor em redes públicas. Coloquei aqui para eu poder sempre recordar. E olha o que eu dei o comando. Eu dei o comando que eu vou acessar a consciência desse livro, a intenção e a energia, toda a energia. E quando eu leio, eu acesso energia, como diz o Pablo Marçal, inclusive. Vou marcar o Pablo Marçal aqui. Você acessa a energia, a intenção. Meu noivo pira quando eu falo para ele, tudo é o poder da intenção. Se você conseguir alinhar pensamento, sentimento, fala, ação na direção que você quer, você cria a realidade. Mas você precisa viver como se já fosse real, entendendo que cada passo faz parte da criação dessa nova realidade. E é assim que eu crio, é assim que eu reprogramo a minha mente. Eu sempre reprogramo a minha mente para aquilo que eu quero viver. E eu estou reprogramando. E eu vou compartilhando com vocês cada passo que eu tô. Tem coisas que a gente não pode falar. Primeiro eu executo, colho o fruto e depois eu falo. Mas eu tô reprogramando a minha mente de uma forma diferente. E depois eu vou vir com um método para que você aprenda. Entenda uma coisa, a sua mente é a coisa mais poderosa. Só que entenda uma coisa, se você não dominar a sua mente domina você. E se a sua mente dominar você, você vai ser uma pessoa que vive reagindo a tudo. Vai ser uma pessoa que vive cheia de problema e não uma resolvedora de problema. Entenda uma coisa, despertar a consciência é saber, você vai resolver todos os problemas e você vai querer enfrentar todos os problemas e você vai querer problema para resolver, porque você sabe que cada problema vira uma prosperidade nas suas mãos, porque prosperidade é a sua capacidade de transformar coisas negativas em positivas. Isso é prosperidade. O resto vem porque uma vez que